Então, tá. Então, pessoal, eu fiz as correções, fiz a leitura lá, começando pela primeira atividade lá do nosso primeiro dia, né, que era aqueles casos que eu passei para vocês, né, a maioria achou interessante a da Gol, né, por ela ter apresentado todo um resultado realmente bem significativo, né, e ações bastante inovadoras. Parece assim ser tão simples ou tão óbvio, né? Mas não é tão óbvio enquanto que ninguém vai pôr em prática, né? Então parece que depois é tudo óbvio, mas em termos de viação, né? Pensar naquilo que eles fizeram, em termos de reduzir custos, baixando em função de um voo mais simples, e isso é fato, né? Você faz um voo de 1 hora, daí tu tinha janta, tu tinha isso, tinha aquilo, mas para quê? Muitas vezes, enfim, né? Outros acharam da Toyota, a Toyota também, se vocês forem, se a gente for buscar em termos de faturamento, a Toyota é muito mais significativo, mas num prazo muito mais longo, né? As mudanças que eles fizeram também eram em outro período da nossa história. Aí nós tínhamos da Dudalina também, que já é uma coisa assim um pouco mais pequena, mas também significativa, né? A Grandene é porque para vocês, a maioria, pelo menos a maioria de vocês, ela não significa muito, né, mas ela já foi muito estudo de caso em função de que vocês já nasceram com uma Grandene, com uma Alpargatas famosa, mas a Alpargatas não era nada famoso, era chinelo de pobre mesmo, né, quem não podia tinha uma Alpargata, quem não podia ter outro tipo de calçado, e não era viradinho, era o branco para cima, encardia, e a gente escovava, porque chinelo limpinho mostrava que tinha um pouquinho mais de posses, enfim, né, então, realmente fazer com que a Alpargata seja um calçado hoje usado pelos os de maior posses, né, famosos, vocês veem que quando a gente faz, quando às vezes, até saiu uma propaganda, que, como o jogador, eu acho que era o Cristiano Ronaldo, quando foi fazer foi dar uma entrevista, ele estava usando uma alpargata, né, e nada, quando essas pessoas vão para a mídia, tudo é estudado, né, então, para ele usar aquele chinelo, vocês podem ter certeza que ele ganhou alguma coisa, né, porque, o que acontece? Essas pessoas famosas, elas carregam a fama, né, e o que eles usam vira moda, né, vira estilo, vira conceito, né, e assim foi a Grandene, que estilizou um chinelo muito simples de fazer, mas que hoje, para quem conhece, tem em Porto Alegre, tem uma rua muito famosa, que só tem restaurantes e bares, mas é mais para jovem, né? Muito chique, e lá, no final da rua, tem uma esquina, assim, meio que uma praça, não chega a ser uma praça, tem uma loja da Alpargatas, tipo como se fosse um camelô, mas é um camelô de rico, é a coisa mais linda aquilo, né, e um chinelo mais barato custa R$100, né, uma alpargata simplesinha, quer dizer, isso né, também, né, estratégia, né, e dentro da estratégia, usar como é que nós vamos planejar para fazer essa divulgação. Então, foi esse o objetivo, né, da gente conhecer casos de sucesso que às vezes a gente está vivendo e não sabe como é que chegou até ali, né, parece ser muito simples, mas não, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma caminhada. E depois a gente ter, então, o nosso trabalho, né, que vocês tinham na semana passada, que era fazer a visão, missão, valores,
da empresa do ramo que vocês escolheram, né? Eu fiz a correção de todos. Não sei se vocês chegaram a abrir, ver o que eu cheguei a dar de feedback. Sim ou não? Ainda não. Não? Boa noite, prof. Já olhamos. Vou abrir agora. Tá. Então, eu tentei dar um feedback, assim, alguns é só sugestão, outros eu realmente solicitei que mudasse em função de que temos que seguir um conceito, né? O conceito do que é missão, o conceito do que é visão, né? E aqui a gente está para aprender, né? Para que chegam lá na vida profissional de vocês, lá no trabalho de vocês, ou na empresa de vocês, né? Vocês possam serem mais assertivos ainda, certo? Então, é 9:09, então eu vou compartilhar a aula de hoje. Estão vendo? Sim. 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 Acho que entrou um vírus no meu computador, que tá tudo lento para abrir um arquivo, tá? Então, aqui eu coloquei a atividade, né, da semana passada e os grupos. Ainda tem gente que não tem grupo. O Juan, se não me engano, acho que é só o Juan que não tem grupo ainda. Então, vocês podem falar, se ele procurar vocês, né? A gente teve umas colegas que me procuraram, então a gente criou mais uma empresa, que é a cafeteria, né? Elas fizeram. Fala. Pelo que o Pablo me chamou ontem, ele tá sem grupo também. Quem tá falando? É a Michele. Ah, Michele. Então, é um grupo de até 4, né? Dá para incluir ele qualquer coisa, então? Pode incluir ele, tá? Só vou ver que tem alguém clicando aqui. Não é Juan, é o Pablo. Prof, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, tá? Fale. Eu vi que estava para postar ali na aula 2, né, a atividade, a missão, porém na aula 3 também consta uma atividade ali, ó, que é a fixação peso 0,5 até o dia 20. É referente a essa aula de hoje? Que estava aberta já, final de semana, uma atividade. Peraí. Deixa eu ver aqui que... Sim. A princípio, é a aula de hoje, tá? Eu não tô... Tá, é Jonas. Jonas, a princípio, é a aula de hoje, porque a aula 4 é a semipresencial, que é a continuação desse trabalho de vocês, né? Tá, perfeito. Estou aqui abrindo a aula. Tá. Entende? Tá certo? Aqui o exercício de hoje, que abriu dia 13, porém vai até o dia 20. O exercício o objetivo é desenvolver a competência de analisar o ambiente externo. Mas estava aberto desde do dia 13, desde sábado. Porque eu consegui fazer. Postei. Que bom. Tá, mas é a partir da aula de hoje, então, né? Sim, a partir da aula de hoje, que é o conteúdo de hoje, que é a análise do ambiente. Tá, e daí, segunda-feira, a gente vai apresentar as missões e os valores e mais essa aula de hoje no trabalho. Não. Trabalha só lá, missão, visão e valores, que aí, porque o que acontece? Teve gente que já pegou a semipresencial e começou a completar no exercício da aula da semana passada. O que eu expliquei semana passada? Hoje, você desenvolve missão, visão e valores de uma empresa que vocês vão criar. Sim, perfeito. E que não vale pontos, mas vale pontos para semipresencial. Na semipresencial, vocês vão entregar no modelo científico, com a introdução, o desenvolvimento. Eu quero um nome para a empresa.
eu quero, daí botam qual é o ramo, que a gente sempre precisa saber de que ramo a gente está falando. Aí, missão, visão, valores, tudo certinho, e claro que tem que ter a conclusão. E vocês vão apresentar para os colegas em Data Show. Ah, tá. Então eu vou fazer esse trabalho científico só de missão, visão e valores. Só esses três. Exatamente. Tá, perfeito. Esse de hoje, que é a análise do ambiente externo, eu peguei a mesma empresa de vocês. Eu podia, se fosse sala de aula, eu ia pegar outro ramo. Mas por que não pegar o ramo que vocês já pensaram, elaboraram, né? Então, vocês agora também, quando a gente for ver lá no finalzinho, mas é em cima, mas é ambiente. Por que vocês não vão apresentar isso? Porque daí nós vamos desenvolver ambiente interno, externo e interno. Perfeito. Entendeu? Tá? Bom, obrigado. Michele, então eu vou colocar o Pablo aqui no grupo de vocês, tá? Se pelas gurias tranquilo, por mim pode ser, prof. Tá. Só que o Pablo não fez essa etapa aqui da aula passada. Ele vai começar a partir da semipresencial, certo? Só para deixar registrado, né? Então, porque ele realmente não participou, ele ficou sem grupo, ele não me procurou, porque eu formei mais 2 grupos depois, durante a semana, né? Quando vocês pedem uma atividade, e outra atividade é em grupo, gente, vocês têm que me procurar, vocês têm que se comunicar, não pode deixar, deixei, aí passou. Agora eu avaliei, não valeu nota, mas eu avaliei, bom, ele fez. Ele não fez, né? Porque depois é um somatório de notas. Mas vamos lá. Diagnóstico estratégico. Então, a gente viu concepção estratégica, agora a gente entra em diagnóstico estratégico. E como Sun Tzu diz, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não quer dizer que você vai ganhar 100 batalhas, mas você conhece e aí você vai tomar ações, né, em função disso. Agora, se você não conhece, você também não sabe o resultado do que você vai enfrentar, né? Então, o diagnóstico é isso, é conhecer o externo, né, e conhecer a si mesmo. Não adianta eu só conhecer o externo se eu não sei quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. E vice-versa também. Eu sou muito bom, mas tu não conhece se tem gente melhor que você, né? Então, depois que a organização elabora a visão, né, que é a declaração, a sua visão de negócio, a declaração da missão, se estabelece um compromisso irrenunciável. Que compromisso é esse? É esse compromisso de trabalhar, que vocês mesmos colocaram, de comida com sabor caseiro, né, e com o objetivo de ser reconhecido regionalmente. E isso é um compromisso estabelecido, né, então você sempre vai buscar fazer refeições de sabores caseiros, mas sempre buscando, né, que mais pessoas conheçam, que mais tenha visibilidade para ser reconhecido como tal. Com isso, surge a necessidade, então, de identificar o mais rápido possível as ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, que possa acelerar a execução do compromisso ou retardá-lo, mas sempre numa perspectiva de superação. Então, eu preciso executar aquilo que eu estou me comprometendo, porque é aquilo que eu quero, né? Eu posso avançar bastante, agora não é a hora da gente avançar demais, se manter no mercado já é uma grande coisa. Então, tudo isso a gente precisa saber. Mas, né, não por isso desistir das coisas. Por isso, então, a gente faz um diagnóstico estratégico externo, um estratégico interno, que é a organização, e uma análise setorial. É analisar como está o teu setor da qual você está inserido, né? O setor da construção civil, o setor têxtil, o setor de alimentos, o setor de grãos, né? Está em alta, está em baixa,
está mudando o perfil, precisa se saber isso, porque às vezes aquele setor ele está em crise, né? E você está lá sonhando em investir um monte. Puxa vida, mas está em crise, né? Será que é o momento? Tudo isso é importante a gente saber. Então, diagnóstico estratégico aqui. Como é que a gente deve enxergar isso? A gente deve enxergar assim, ó. A empresa é o ambiente externo, né? Ela trabalha com o quê? No mínimo, eu tenho que fazer uma análise de como é que está o meu marketing, como é que está a minha divulgação, como é que está o desenvolvimento dos meus produtos, como é que está as operações, os processos, os equipamentos, os serviços, se você presta serviço, né? Como é que está esse serviço? É de ponta? Tem gente melhor, né? Tu está usando o melhor do mercado? Recursos humanos, como é que está a minha equipe? Ela é uma equipe altamente treinada, né? Não, pessoal, não a mão de a mão é não qualificada. E como é que tá minhas finanças? Eu estou com muitas dívidas, eu estou com caixa adequado, eu tenho muita inadimplência, quer dizer, muita gente me devendo. Então, isso é saber como é que está dentro da tua organização. O ambiente externo, o microambiente externo, ou ambiente de negócio, é aquele ambiente, né, que afeta diretamente a tua empresa. Por isso, isso aqui, ó, por isso que um círculo menor, um círculo maior, onde o círculo menor está dentro. Por quê? Porque o concorrente interfere diretamente a tua empresa, o fornecedor interfere diretamente a tua empresa, o cliente da mesma maneira, as agências reguladoras também. E o demográfico, o macroambiente externo, por isso que ele é macro, e aqui por isso que ele é micro, o macro, ele afeta a tua empresa, tá aqui, ó, ele vai encostar na tua empresa, então ele afeta a tua empresa, mas ele afeta o teu concorrente também, ele afeta o teu fornecedor também, ele afeta o teu cliente também, ele afeta os teus agentes reguladores também. Então, ele afeta todo mundo, não vai ser só a mim, né, que ele vai afetar. Por isso que ele é macro. Ó, então, a finalidade do diagnóstico é buscar identificar as oportunidades e ameaças. Para quê? Para a realização da missão e da visão, e dos objetivos estratégicos. Portanto, agentes externos que podem afetar a organização de maneira positiva ou negativa. Por isso que ele é oportunidade ou ameaça. A oportunidade a gente aproveita se quer. A ameaça a gente se defende se quer. Claro, se quer e se pode, né? Mas a gente, sabendo que há uma ameaça, você pode tomar uma ação, mas você tem como simplesmente eliminar a ameaça, ela não existir, ela vai continuar existindo, que você pode se blindar dela, porque ela ameaça a você, mas ela ameaça o teu concorrente também, ela ameaça o teu fornecedor também, não sei se eles vão reagir da mesma maneira. Então, ela está no ambiente, você não tem como corrigi-la, você tem como neutralizá-la na tua organização. A mesma maneira, a oportunidade, né? A oportunidade, ela existe para você, mas para os concorrentes também. Aproveita essa oportunidade de quem pode, quem quer, né? Então, por exemplo, a oportunidade nós estamos falando da alpargata, oportunidade de exportar alpargata, né, vamos lá, para o Oriente Médio. Então, surgiu uma oportunidade que o Oriente Médio comprou essa moda de chinelo havaiana e tal, ou chinelo de dedo,
né? Porque hoje não é só mais a Havaiana, hoje nós temos outras marcas, e o Oriente Médio adotou essa moda e agora querem comprar. E aí, há uma oportunidade, então, lá para Alpargatas, que é a Grandene, quem mais faz? Tem várias outras marcas que fazem, né? E aí, Havaianas é da Alpargatas é da Havaianas, é a mesma coisa, foi comprada pela Grandene, né? A Alpargatas era fabricado pelas Havaianas e a Havaianas foi comprada pela Grandene. Tem aquelas... Meninas, me ajudem aí. Eu acho que a Melissa também, né? A Melissa não é da Ipanema, prof. Ipanema, isso aí. E aí, essa oportunidade existe. Quem é que vai utilizar ela? Quem tiver condições, quem está pronto para abraçar essa oportunidade. Pode ser que, por exemplo, a Havaianas não tem. Ela está com a produtividade, com a produção dela toda já comprometida com exportação para os Estados Unidos e Europa. Para ela aproveitar essa oportunidade, ela teria que abrir um outro parque fabril, ou acrescentar mais uma máquina. E aí, vale a pena aproveitar essa oportunidade ou não? Aí eles vão ter que decidir, né? A oportunidade está ali. Né? De repente, a Ipanema, a produção dela está dimensionada, quer dizer, está fabricando menos do que poderia, então ela poderia fabricar a mais e aproveitar essa oportunidade, né? Então, a oportunidade está aberta para todos, por isso que ela é externa, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, mas olha só que baita oportunidade aquela empresa não aproveitou. Não é que ela não viu, né? Se é uma empresa grande, provavelmente ela viu. Ela não tinha condições de aproveitar a oportunidade. Ou ela está com outra estratégia, né? Se não, mas o mercado americano, ele é muito mais interessante que o mercado do Oriente Médio. Opa, né? Enfim, por isso que diz assim, podem afetar a organização de maneira positiva ou negativa, né? Uma ameaça à organização foi, por exemplo, o sintético, né, que substituía o couro, foi uma baita de uma ameaça. Por quê? Porque antes tu tinha bolsas, era praticamente só couro. E aí tu tinha concorrentes, outros fabricantes de bolsas de couro. Aí chega uma matéria-prima extremamente barata, maleável, que dá para fazer mais designs, né? E consegue baixar o custo pela metade do custo de um couro, ou bem menos ainda, né? Então, isso sim, realmente foi uma grande ameaça que as empresas que não tiveram condições de, por exemplo, trabalhar com essa matéria-prima e fazer essa transição de utilização só de couro por couro e sintético, no início perdeu muito dinheiro, perdeu muito cliente, né? Grandes vendas, até começa a ser um negócio seguinte, vai ter que utilizar o sintético, porque senão a tua queda de clientes vai ser muito grande, né? Então, as empresas ou elas se adaptam, ou elas, no mínimo, ficam bem menores, né? E essas empresas, quem viu, por exemplo, aquele filme que eu mostrei do Henry Ford, né, que surgiu, que foi o que criou a empresa Ford, lá no início, aparecia os ricos, né, dizendo assim, que essa máquina nunca vai substituir os cavalos, as nossas carruagens e coisa e tal, isso é só um modismo, isso nunca vai acontecer. E foi o que foi, né? Levou-se um tempo, levou-se.
mais os cavalos foram saindo das cidades, né, e foram substituídas por máquinas que seriam o automóvel. Então, existem, então, duas dimensões, como eu falei, o macroambiente, que é mais amplo, mais genérico, envolve diretamente ou indiretamente todas as atividades na atividade da organização, né? O exemplo aqui, ó, o aumento do combustível afeta o setor metalúrgico, o setor têxtil, o setor de alimentos, entre outros, mesmo eles não sendo concorrentes entre si. Então, vejo, isso é uma influência do ambiente, do macroambiente, né? A gente não está... Como é que pode afetar o metalúrgico, o têxtil e alimentos? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal, contribuem. Quero saber por que o combustível pode afetar esses três setores que não se conversam, teoricamente, assim. Acredito que também por questão de a matéria-prima para chegar até o local, depende de combustível, também gerar o funcionamento de máquinas também, dependendo do têxtil, então é uma engrenagem, eu acho, que um vai aumentando para o outro também. Isso aí. Alguém mais quer contribuir? Oi, professora, eu acho que é a questão da logística, né, que nem a colega comentou, né, isso aí interfere em tudo, né, aumentou o combustível, é uma bomba, né, aumenta tudo. Aumenta tudo, como é que se chama? É a logística, no caso a carga, né, o frete, o valor do frete, né, o metalúrgico. Você tem o metal que você tem que levar para a fábrica, você tem a fábrica que depois que desenvolveu o produto vai ter que levar lá para a indústria. Através de quê? Através de transporte. O têxtil é a mesma coisa, fábrica de tecidos, quer dizer, para fazer o tecido, ele precisa do algodão, o algodão tem que chega pelo transporte. Subiu o frete, sobe o tecido tem que ser enviado para a fábrica de roupas, né? Subiu o transporte, subiu, e assim por diante, né? Então, por isso que aqui a gente pode dizer que ele é uma ameaça do macroambiente, porque afeta todo mundo. E o microambiente, né, é constituído pelos clientes ou consumidores, fornecedores, concorrentes, agências reguladoras, né, essas agências reguladoras podem ser até comunidades financeiras, também são chamados de stakeholders, né, ou pessoas ou organizações que de alguma maneira exercem influência sobre aquela empresa e sobre aquele mercado. Ele já é um ambiente mais próximo, ele é o imediato à organização, quer dizer, ele mexendo no consumidor, mexeu diretamente a minha empresa, mexeu no fornecedor que me fornece alguma coisa, mexeu diretamente com a minha empresa, e assim por diante. Então, eu botei aqui um exemplo, um concorrente de embutidos começa a atuar na área onde a tua empresa de embutidos tem seus clientes. Ela pode fazer com que perca clientes através de preços mais atraentes, com preços mais atraentes, propostas inovadoras, né, propostas de compra e venda, ou até mesmo de produto diferenciado. É um embutido, mas tem lá um tempero de não sei o quê, quer dizer, tem uma diversificação, já está concorrendo com o teu produto. No entanto, esse concorrente não afeta em nada outras empresas, como tinta, roupas e etc. Quer dizer, ela afeta a mim, né, o concorrente, mas não vai afetar outros que não tem nada a ver. Por isso que a gente chama o ambiente de negócio ou microambiente. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o macroambiente, né? Nós temos variáveis ambientais,
como a tecnológica, política, econômica, demográfica, ecológica, sociocultural. Às vezes, em algumas bibliografias, vocês vão encontrar mais separado, com políticas, né, culturais, enfim, mais dividido. Então, que nem a tecnológica, a organização precisa absorver e incorporar as inovações tecnológicas externas. Bom, essa variável ambiental tecnológica, ela só é... o que a gente vai estudar? O ambiente externo. Mas o que eu vou estudar? Então, essa lista aqui, gente, ela te dá um guia, ela serve como guia. O que eu tenho que ver? Porque senão eu posso deixar escapar alguma coisa quando eu fizer a minha análise dos ambientes. Se eu simplesmente, e aí, o que nos interfere? Daí fica, pois é, será? Não, você tem que ter alguma coisa assim, um roteirinho. Por isso que é importante, e eu vou exigir de vocês isso, para que vocês possam pegar esse jeito de que a gente tem que mapear, né? Tem que fazer um roteirinho e aí abrir esse roteiro. Então, na tecnológica, por exemplo, eu tenho que ver se meu produto, a minha empresa está ligada diretamente à tecnologia, né? Por exemplo, se eu tenho uma loja de produto, eu vendo, o meu comércio é de produtos tecnológicos, certo? Bom, meu produto é a tecnologia, a inovação da tecnologia, ela está toda hora, então eu tenho que estar toda hora, eu preciso estar muito antenado pela evolução dessas tecnologias. Será que eu consigo acompanhar e comprar tudo que vem de novo para o meu cliente que está sempre querendo, sempre está com equipamento novo e eu tenho que ter uma peça de reposição nova? Então, a tecnologia é muito importante, é uma variável que me afeta muito. Por quê? Porque se muda muito rápido o meu estoque, eu tenho que administrar muito bem o meu estoque, para não perder dinheiro. Porque senão, logo o meu estoque está obsoleto, e eu tenho que ter dinheiro para estar aí comprando de tempos em tempos, né, produtos novos. Serviços ainda, quem desenvolve software, né, tem que estar sempre, software e outros programas, tem que estar sempre antenado com as linguagens, o que está se usando, o que não está se usando, que tipo de equipamentos que suportam os softwares que tu estás desenvolvendo, e assim sucessivamente. Se você for até para a fábrica de móveis, têxtil, fazendo roupas, tem equipamentos modernos onde o ser humano praticamente não põe mais a mão, porque você pode, depois que você projeta, o próprio programa vai calcular quantas peças dá por uma peça de madeira lá, né, de MDF, por exemplo, aí você programa isso numa máquina, a máquina faz todo o corte. Para quê? Para aproveitar ao máximo, ter o mínimo de aparas, que é perda, que é aquele toquinho de madeira dos cantos que sobrou, aquele no meio que sobrou, e assim a gente também pode levar para os tecidos, né? E aí, o meu concorrente tem uma máquina dessas, e eu não tenho. E aí, o que faz? Eu tenho um maior número de aparas, eu não consigo aproveitar tão bem aquela chapa, então o meu custo vai ser mais alto. Então, até que ponto a tecnologia me afeta ou não, né? Ou então, máquinas de produção, de alta produção, enquanto que a minha máquina produz 100 peças a cada 5 minutos, o do outro fabrica 250, fabrica mais que 100% da minha, 150% a mais que a minha. Então, esse concorrente, com certeza, vai ter um preço mais baixo. E aí, quais são os indicadores? Não adianta eu dizer assim, não, a tecnologia afeta. A tecnologia afeta, mas afeta no quê? Quais são os indicadores que você vai verificar para dizer que ele te afeta? Então, por exemplo, velocidade das mudanças tecnológicas e atualização do país. No meu ramo,
né, a velocidade das mudanças tecnológicas é muito grande, por isso que ele afeta. Pode até ver lá, de quanto em quanto tempo. Proteção de marcas e patentes. Quer dizer, se eu não tenho tecnologia, se eu quero utilizar ou fazer alguma, porque você sabe que muita coisa, né, você pode criar do zero, ou você parte já de alguma coisa que existe, né, também nada se cria, tudo se copia, né, mas para você copiar um produto, fazer um bem semelhante, você tem que primeiro saber se aquele produto não está patenteado. Então, você não pode fabricar, porque ele está patenteado, né? Se você fizer um produto igual, você sofre processo, você vai ter que pagar royalties para poder fazer. Então, você tem que saber, pode até fazer aquele produto, mas você vai ter que pagar royalties para quem patenteou o produto, né? Professora, que nem um caso, acho que foi um brasileiro, não lembro, que construiu a própria Ferrari, ou o próprio carro, assim, baseado nessas aí, daí eles foram lá, quiseram tirar o carro do cara, foi a maior coisa. Exatamente, exatamente, Gustavo. Tu não pode copiar e achar, não, mas foi eu que construí, não, tu copiou, pode tu ter feito, mas tu fez uma cópia, tu não criou esse carro. Então, tu tem que pagar royalties. Prof, né? já interrompendo, eu fiquei sabendo essa semana também que aconteceu um negócio assim com o cantor Gustavo Lima. Eu não sei qual música que ele comprou de um cara, aí ele pagou direitos autorais e tudo pro cara. Só que eles assinaram um contrato e no contrato estava escrito que ele não poderia modificar a letra, era para permanecer, ele comprou a música, tudo tal, bem certinho, só que era para permanecer a letra. Aí, quando ele foi gravar a música, foi estudar a música, disse que ele viu que tinha umas palavras lá que não faziam sentido, não. O negócio tem ritmo de música, provavelmente. Sim. Aí, o cara tava lá, o Gustavo Lima foi lá, modificou, gravou a música. Aí, o cara tava de boa lá com o dinheirinho dele, né, e foi escutar a dita coisa da música e viu que a música teve alguma alteração em algumas letras. Aí diz que esse cara tá cobrando os royalties, os direitos autorais da música do Gustavo Lima. Bah, hoje não, hoje não, há muito tempo já que isso aí o pessoal tá ligado, né? Música dá muito disso, né? Música, filmes, que dizem que o cara roubou, que o cara fez igual, e eu aqui que escrevi, ele só modificou alguma coisinha e tal, né? E isso é proteção de marcas e patentes, né? Não que ele tenha patenteado, mas ele fez ali um contrato, no contrato já mostrou que existia música, né? Então, o cara pôde cobrar. Então, a gente tem que cuidar muito. Tá certo que, assim, ó, não é tão difícil a gente mudar, né, não digo assim que nem a música, porque havia um contrato, mas você pode construir um equipamento, um eletrodoméstico, e mudar, por exemplo, o design, mas a concepção no motor, o objetivo e tal, é a mesma, aí, mas daí não é considerado cópia, sabe? Então, as patentes também tá amarrado, que tem que ser igual, né? Mas, enfim, a tecnologia é nisso. Então, você, assim, a variável tecnológica, ela afeta a minha empresa. Como? Incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnológico, porque pode ser uma oportunidade, né? Então, o governo está com baixas taxas de juros para empréstimos, né, na área de desenvolvimento tecnológico. Opa, tá ali uma baita oportunidade, né, de você aproveitar esses incentivos e, vamos supor, você tem uma fábrica pequena, mas tem uma ideia muito inovadora, mas não tem dinheiro para investir nisso,
né? E aí você fica sabendo desses incentivos, que é uma maneira de você pegar esse dinheiro de juros bem mais baixos e aí investir no seu produto, ou aquisição e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Isso acontece muito como se chama? As multinacionais, né? Porque às vezes o país põe algumas restrições. Uma empresa multinacional desse tipo, desse ramo, não pode entrar no país, porque já tem, tá? Por exemplo, antes do Collor era muito amplo isso, hoje não é, mas às vezes tem alguns. Então, o que a multinacional faz? Ela se junta com uma brasileira, né, compra ações de uma brasileira, e aí ela faz transferência de tecnologia. Ela traz a tecnologia dela para o Brasil, mas de forma legal, transforma o produto e fica um produto altamente como se diz, de concorrência, né, de fácil concorrência. Ou também quando ela quer levar a tecnologia para fora, né? Às vezes a gente tem produtos inovadores aqui no Brasil, e aí ela não pode levar, a empresa não vende, né? O que ela faz? Ela compra ações daquela empresa e depois, com acordos, enfim, ela transfere essa tecnologia para fora também. Políticas e legais. As variáveis políticas incluem o clima político e ideológico geral, que o governo pode criar e a estabilidade política e institucional do país como um todo, né? A organização depende da legislação vigente, como a tributária, trabalhista e comercial. Então, nós temos a variável política e legal, ela influencia muito a minha empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa onde tem muita mão de obra, né, então ela está sempre ali na questão legal trabalhista, né, a tributária, todos estão sujeitos à legislação tributária, e a tributária afeta muito teu produto, afeta. Veja, tudo que não é produtos, gêneros de primeira necessidade, que nem cigarro, bebida alcoólica, né, todas essas coisas, elas são altamente tributadas, né? Então, você diz, eu quero abrir uma fábrica de vinho, tu sabe quanto que paga o tributo, né, por uma garrafa de vinho? Porque daí tu fica calculando, olha só, uma garrafa de vinho, vou inventar aqui, tá? Custa R$5, os caras estão vendendo a 30, 50 reais no supermercado, olha quanto que tu ganha, não sei o que, não sei o que. Eu estou dizendo 5 custos. Sim, e aí começa a botar os tributos, né? Tem gente aí, uma vez a gente fez uma visita técnica a uma vinícola em Casca, Dom Abel, o cara disse assim, a gente trabalha com aquela planilha de custos ali extremamente apertada, que a gente enlouquece quando aumenta o preço da rolha, né, porque é a rolha, porque é o lacre, porque é o rótulo, porque é a garrafa, fora o produto, né? Então, tudo isso entra dentro dos meus custos e encarece o produto. Então, tem que ver, a variável política legal afeta a minha empresa. Como? Né? Mudanças na legislação tributária, comercial, trabalhista ou criminalista, incentivos fiscais. Se o meu produto e o governo tá dando incentivos fiscais, então é uma oportunidade. Mudança na legislação, monopólios e concessões, quer dizer, o que é monopólio? É quando as empresas estão na mão de um só, e aí ela pode fazer o preço que ela quiser. Se o meu produto, matéria-prima do meu produto depende de um monopólio, quer dizer, de uma empresa só, estou ferrado, porque eu como na mão daquele ali, se ele quiser aumentar, eu vou ter que pagar, né?
Políticas das relações internacionais, da mesma maneira, por isso que tu tem que estar sempre antenado na política. O que está acontecendo? A gente tem boa relação ou não temos boa relação? Como é que é a relação com aquele país? Como é que o Brasil é com aquele país? O que está saindo na mídia sobre a relação internacional? A gente está abrindo mão de alguma coisa? Estão abrindo mão de alguma coisa para que o Brasil venha? Ou ao contrário? Lembram que a questão lá da floresta amazônica, daí o presidente da França disse que induziu, né, a boicotar o Brasil porque estava queimando o pulmão do mundo? Pura política, gente, pura política. Não se sensibilizem com isso, porque ali por trás é puro interesse econômico. Mas, enfim, o que ele fez? Ele estava induzindo as pessoas a retalharem o Brasil, a prejudicarem as vendas. Daí, se tu for lá investigar, não fui a fundo, mas vocês podem ter certeza, de repente a França está querendo vender um produto dela e não está conseguindo porque o Brasil está com preço muito bom e os outros países estão comprando do Brasil porque está com preço muito bom, aí ele suja a imagem do Brasil para os demais, e aí o cara que quer comprar X toneladas reduz as toneladas, porque vamos dar uma dura no Brasil, né, e compra da França. Sempre tem dois lados, gente, não tem um lado só, né? Esses movimentos, eles não são puramente ideológicos, a economia comanda o mundo, então tem coisa por trás em termos de economia, qual é o teu interesse realmente, né? Qual é o que nem... os Estados Unidos, eles queriam que o presidente fizesse, agora não me lembro o quê, porque o Brasil estava tomando conta, não, estava na frente na venda de sucos de laranja, que sempre foi os Estados Unidos, né? Então, vocês acham que os fabricantes lá, os plantadores de laranja e os transformadores em suco ficavam felizes de que nós passamos por eles? Claro que não. Eles querem que os governantes tomem uma ação, porque eles querem continuar sendo líderes, né? Mas se a gente tomou a frente, conseguimos com um custo menor, eficiência nossa, né? Isso é mérito nosso. E o mercado aceitou tanto o produto quanto o preço. Então, a gente tem que estar ligado. A outra coisa, como eu digo, política e econômica, né, o clima político, né, a empresa sempre tem que entender, pô, hoje, como é que está? Está em ênfase em quê? Né? Bom, agora a ênfase está no produtor rural. Então, tem mais incentivo fiscal, incentivo a empréstimos com juros mais baixos, né? Eles criam vários programas, porque a ênfase é o rural. E aí esqueceram um pouco da indústria, né? E aí muda o governo. Ah, não, a indústria tem que ser incentivada. Por que a indústria tem que ser incentivada? Porque o rural, ele é importante, ele é nosso carro-chefe hoje, mas quem gera emprego em massa é o rural? Não, é a indústria. Quem gera impostos, mais impostos, é o rural? Não, é a indústria, porque ele tem imposto do IPI, na hora de vender tem o imposto do ICM, e o Estado vive de imposto, infelizmente, né? Então, isso que vai gerar mais movimento, né? Então, como é que está a política nesse sentido? O governo está incentivando eu abrir negócios na indústria ou não? Então, eu tenho que saber, mas a minha empresa já existe. Sim, eu quero crescer, eu quero ser o maior lá da região sul, mas para isso eu tenho que duplicar a minha fábrica, porque eu tenho que duplicar minhas vendas, porque eu só vou ser maior se eu atender mais gente. Eu não posso ser maior sendo um pequenininho,
né? Então, eu tenho que crescer, as pessoas precisam conhecer o meu produto, as pessoas precisam gostar do meu produto, e é assim que eu vou ser reconhecido. Mas, para isso, eu preciso de dinheiro. Se eu pegar dinheiro próprio e empregar todo na minha indústria, o que vai acontecer? Eu não tenho capital de giro. Por isso que a gente busca empréstimo, né? Busca dinheiro do mercado, ou abre ações, né? Convidando outros investidores para a minha empresa, para eu ter capital para investir, para aumentar a minha empresa, um exemplo, né? Mas, para isso, eu preciso saber de tudo isso aqui, ó, que nem incentivos fiscais, mudança da legislação, políticas de relações internacionais e estrutura de poder. A estrutura de poder, como é que está? Né? Econômicas, as mudanças das condições econômicas são restrições importantes a todas as organizações. Pode ser tanto benéficas ou maléficas a partir das consequências geradas. Indicadores, renda real da população, taxa de crescimento da renda, nível de emprego, taxas de desemprego, taxas de juros, câmbio, inflação, renda per capita, inflação, políticas de crédito, poder aquisitivo, PIB. Por exemplo, o PIB, olha aqui, ó, produção interna bruta, né? O PIB pode estar alto, mas, na verdade, a minha renda não é bem dividida. Se a gente for ver, por exemplo, o PIB lá ou aqui, o que nem também aqui, a renda per capita de um país lá do Oriente Médio. A renda per capita é pegar a renda total do país e dividir pelo número da população, e vai dizer assim, a renda per capita é tanto por pessoa. Só que não é para essas pessoas. É na mão de muito poucos que 90% da renda está. E o resto, na maior miséria e pobreza. Então, também tem que saber qual é o índice de desenvolvimento daquela população. Então, o índice de desenvolvimento, aí sim você vai ver se a população está realmente crescendo em níveis financeiros, em níveis de qualidade de vida, né? Que é através da educação, do salário, educação, salário, tem mais um item aí. Né? Então, por exemplo, um país que estava com nível de emprego, antes da pandemia, nos Estados Unidos, estava com 3,% de desempregados. 3,% de desempregados é considerado um país sem desemprego. Então, o nível de emprego estava muito, muito bem, né? E daí que chegou a pandemia para esculhambar com as coisas e mais movimentos, enfim, né? Então, ali eu estou vendo, se eu tenho um país que o nível de desemprego é baixo, porque é um país que está crescendo, é um país que investe, então aqui eu posso investir. É isso que fazem os investidores quando vêm para outro país. O que aconteceu quando aí eu não estou dizendo se está certo, se está errado, mas é fato. O que aconteceu quando o STF lá disse que o Lula lá vão cancelar lá a condenação do Lula? Parou os investidores. Que segurança que eu vou ter de botar meu dinheiro aqui dentro, né? Se eles não estão se achando, né? Se eles não estão se achando, se eles condenam, depois se esconderam, enfim. Então, como é que é visto isso? Afeta a economia direto, são ações lá na frente que afetam a economia. Como é que está a economia? Está o país com risco muito grande, país com risco muito grande, os investidores externos não vêm, pode correr o risco de
ter mais crise de desemprego. Eu vou investir num lugar onde as pessoas não têm dinheiro para comprar o meu bem, a não ser se eu vendo farinha, arroz, feijão, né? Agora, se eu vendo entretenimento, vão comprar entretenimento quando ainda preciso comprar o arroz e o feijão? Claro que não, né? Haja vista o que aconteceu na pandemia, né? Quantas empresas de entretenimento que tiveram que fechar e buscar uma outra fonte de renda, porque essa acabou, por enquanto, né? Então, mas eu tenho uma empresa de entretenimento, eu não quero vender, mas está na... Eu vi isso, eu vi uma empresa de entretenimento que fez tudo, ela se remodelou para fazer de forma online, né? Ela parece que ela vai na casa da criança, né? Que no caso era para criança, mas que todos que os convidados, alguma coisa assim, estavam conectados e eles interagindo com aquelas crianças, né? Então, quer dizer, achou uma alternativa para, né, continuar, enfim. Demográfica, representada pela densidade populacional, pela mobilidade interna da população, pelo índice de natalidade, mortalidade, distribuição da população segundo o sexo, idade, estrutura familiar, pode ser úteis na implantação de estratégias empresariais visando a maior participação da organização junto ao meio. A demográfica, ela é muito, muito importante para quase que para qualquer tipo de organização. Tamanho e densidade da distribuição geográfica populacional. Vamos pegar Carazinho, né? Qual é a densidade da zona rural, qual é a densidade da zona urbana e da zona rural? Vale a pena eu fazer um trabalho na região rural? Quantas famílias são? Né? Então, vamos uma estratégia. Não, vamos na casa deles agora. Vamos na casa deles. Tá, mas nós estamos falando de quantas famílias, gente? Vale a pena eu agora criar toda uma estrutura, me voltar para esse tipo de cliente? Eu estou questionando, né? Como se quando alguém surgisse com uma ideia. Taxa de crescimento e envelhecimento da população. Eu quero abrir uma loja de roupas de criança numa cidade que não nasce. E aí? Vou vender para quem? Né? Da mesma maneira de pessoas já de mais idade. Vale a pena ter lojas para isso? Quantas já existem? Qual é o fluxo dessas lojas? Né? Ou não existe na cidade lojas que vendem roupas para terceira idade modernas. Opa, aí eu tenho um nicho de mercado. Né? Assim, opa, não tem. É tudo assim, de vovozinha mesmo, parece que é tudo de asilo quase, né? Então, tem que ser roupa mais descolada, mais bonita. Não tem. Tá, mas vamos ver essa população, vale a pena? Vamos lá para o IBGE. Vamos investigar para ver se realmente vale a pena. Taxa de casamento, de natalidade, de mortalidade, da mesma maneira, né? Então, eu quero abrir uma loja, quantos que nascem, quantas crianças existem, quantas que nascem naquela cidade, quantas que morrem, né? Por exemplo, uma cidade muito jovem, o índice de mortalidade dela é menor, porque as pessoas são mais jovens, elas vão morrer só se for de um acidente, mas não por saúde, né? Agora, se você já tem uma cidade mais velha, aí sim, né? Então, tu tem um índice de mortalidade bem maior. Da mesma maneira, escola, né? Nível de escolaridade, composição étnica religiosa da população,
né? Aquela população é formada pelo quê? Basicamente por uma cor italiano, com um percentual lá de 10% de alemão, mais 10% de holandês, mais 5% de negros, né? Qual é a minha etnia? Quer dizer, porque eu quero abrir, por exemplo, um restaurante com comida africana. Tá, mas eu vou atender a quem? Né? Posso eu querer fazer com que todo mundo mude de gosto e goste de comida africana, né? Ou vou quebrar, porque as pessoas até podem ir lá no meu restaurante por curiosidade, mas pode não cair no gosto das pessoas. Não, uma comida muito salgada, ou muito salgada, ou muito apimentada, comida italiana não tem pimenta, eu tô aqui inventando, tá? Então, assim, a pessoa até vai para experimentar, vai lá, primeiro mês, segundo mês, o restaurante cheio, e depois, esvazia, por quê? Porque não é do gosto comum, né, daquela etnia predominante. Mobilidade social e processo migratório. O que é mobilidade social? É quando o rural vai para o urbano, quando o urbano vai para o rural. Como é que é essa mobilidade? Como é que é esse processo migratório? Por exemplo, mora no rural, porém, os filhos vêm estudar na cidade, daí precisa de uma casa na cidade. Se é normal, e isso quem pode dizer é as imobiliárias, por exemplo, não, vem muita gente procurando aqui uma casa pequena que é para o filho morar, ou um apartamento que é mais seguro, apartamento pequeno, mas eles ficam lá só o tempo em que estão estudando, depois eles voltam. Aí a questão de construção civil é muito interessante saber como é que é essa mobilidade, né? Para saber o tamanho dos imóveis, para saber os objetivos, por exemplo, tem muitos investidores, eles querem investir em imóveis, não querem morar lá. Então, você tem que ter essa visão assim, não, isso aqui é apartamento para alugar. Então, eu vou ter quem são os meus clientes, os investidores. Né? Não, isso aqui é apartamento para criar um lar, onde vai ter família com filho, bom, então, aí é venda direto ao consumidor, né? Mas para isso eu tenho que entender da mobilidade daquela região. Ecológica, as políticas ecológicas definidas nos diferentes âmbitos do governo pode atuar como oportunidades ou como ameaças. Um exemplo é a legislação sobre o meio ambiente em prol do desenvolvimento sustentável. Né? Então, as leis estão cada vez mais... as leis já existem, elas estão sendo mais cobradas, né? Então, indicadores, nível de desenvolvimento ecológico, índice de poluição e legislação existente, né? Então, eu preciso entender isso. Eu, para construir, ou a minha organização tem que se adaptar a essa legislação. Mas isso a gente não vai conseguir, ou isso aí é um investimento muito alto, então é uma ameaça, eu tenho que resolver isso, se eu não fizer, eu vou ser penalizado, às vezes até com fechamento do estabelecimento, né, e eu tenho que tomar um jeito, então é uma ameaça, se não, eu trabalho sempre redondinho. Um exemplo é essas oficinas mecânicas, né, para tudo tem lei, né? As oficinas mecânicas, elas sofrem, muitas vezes, como ela surge, eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou fazer uma coisinha ali, mas tu é tão bom, ou a pessoa é um mecânico muito bom lá naquela concessionária, enfim, fazer alguma coisa bem específica, nunca se ateve à questão legal, e aí abre a sua oficina, e aí vem lá, o que tu faz com óleo?
O que tu faz com as peças sucatas? O que tu faz com isso? Tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. O sistema disso, não pode ir para o esgoto, isso aqui tem que não sei o quê. O cara, meu chapéu. Existe isso, precisa. Por quê? Porque senão ele vai poluir o meio ambiente, ele vai poluir o solo, vai pegar o lençol freático. Então, ele tem que saber usar. Isso é uma ameaça para uma oficina, porque o cara vai ter que se adaptar. Muitas vezes ele não tem recursos, ele não entende, aí ele vai ter que contratar um profissional, e isso tudo é custo para ele, porque ele vai ter que pagar esse profissional, para o profissional dizer o quanto que ele vai ter que gastar para se adaptar às normas, né? Agora, depois de feito isso, ele pode usar isso até como um marketing, né? Um marketing positivo. Essa é uma organização que pensa, se preocupa, enfim. Sociocultural. Pode ser representado por os indicadores do sociocultural, né? A estrutura socioeconômica da população, condições de vida de cada segmento da população, estrutura do consumo de cada segmento, estilo de vida de cada segmento, né? Então, eu quero, por exemplo, abrir como vocês ali abriram aquela clínica estética, né? Então, mas hoje, a clínica estética, ela está em alta, né? Se você for lá para classe alta, classe B, classe C, classe D, tu vai ter cliente em todos esses segmentos. Porém, o consumo de produto pode ser que seja diferente, tá? Numa classe D, você não vai, de repente, vender um Botox, mas vai vender bastante coisas mais simples, cabelo, pele, enfim. Então, tudo tu tem que, sociocultural, eu quero atender, ou afeta o meu negócio, o sociocultural, na questão de estilo de vida. Por exemplo, se fosse uma academia, né? Então, se assim, não, a cidade de Carazinho tem uma população que se preocupa com a sua saúde física. Então, você pode ver pelo número de academias que tem, pelo número de pessoas que cada vez aumenta, que caminham de manhã cedo, que caminham de tardezinha, que caminham de noite. Então, é uma população que ela está se preocupando. Qual é o segmento, qual é a classe social dessa população? Bom, aí você vai ter que investigar. Você vai ter que investigar para tomar uma decisão na tua organização. Eu quero atender, por exemplo, e ainda tem os clubes, né? Ainda podem ir aos clubes, ver lá qual é a quantidade desse uso, né, dessa procura por atividades físicas, né, e em cima disso você fazer uma estratégia. Então, hábitos das pessoas em relação às atitudes e suposições, crenças e aspirações pessoais, origem urbana ou rural, ou determinantes de status, estrutura educacional, veículos de comunicação em massa, preocupação com o meio ambiente, preocupação com a saúde, preparo físico, quer dizer, alguns indicadores que mostram como é que está essa questão da sociocultural. Vou abrir aqui uma universidade. É óbvio que foi estudado antes de abrir a UBRA, se aqui tinha essa busca. Tinha. Você ia na prefeitura, você ia na SIC, todos falavam, tem que abrir, a sociedade quer a universidade, a sociedade precisa de universidade e tal. Né? E ela tem boas escolas, tem escolas públicas também boas, enfim, tem de tudo,
né? E que nem agora, há pouco, abriu uma escola de Kumon, né? Que Kumon é uma técnica japonesa de estudos. Eu achei o TES, Kumon é muito bom, para a criança lá, desde do início, aprender a somar, depois que tu pega o método Kumon, a criança só vai, né? Tanto no português, como na matemática, ela é muito boa. Não tinha, mas eu acredito que já deve ter enchido as salas, né? Enfim, os períodos que eles têm de estudo lá. E agora uma atividade, ó, eu vou ler e vou esperar vocês me responderem, tá? Então, é um caso. O senhor Carlos está preocupado com a sua loja. Ele tem percebido que fatores externos à sua organização estão interferindo em seu desempenho. O senhor Carlos comercializa alimentos congelados, mas não consegue identificar bem quais são esses fatores. Portanto, contratou uma consultoria para verificar o que está ocorrendo. Após algumas pesquisas, foi identificado que o fator que mais estava impactando no desempenho da loja era o tamanho das famílias. A loja de seu Carlos se localiza na área central da cidade. Ao entorno, a maioria dos moradores passaram a ser pessoas solteiras, trabalhadores e estudantes, divorciadas ou de famílias sem filhos. As famílias maiores foram se deslocando para os bairros que começaram a se formar e as comidas oferecidas pelo senhor Carlos são de porções para 6 pessoas. De que macroambiente estamos falando e o que Carlos deve fazer diante dessa constatação? Deixa eu marcar aqui. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem, tá? E me darem uma resposta. Seria demográfico, prof? Hã? Eu acho que é... Vamos, termina, Michele, desculpa. Seria demográfico? Demográfico? É. Vamos lá, que mais? Eu acho que socioculturais, devido à estrutura da socioeconomia da população e à condição de vida de cada segmento populacional. Que mais? Eu também acho que seja demográfico, prof, porque também está falando ali de quantidade da população, das famílias, né, como que eram formadas, quantidade de pessoas. Que mais? Eu fico com o Jonas ali, prof, socioculturais também. Socioculturais também. É Eu nós, também temos acho junto. que é socioculturais, prof. Eu também, professora. Então tá, então agora vamos voltar lá ao que é o sociocultural. Sociocultural. Estrutura socioeconômica da população, condições de vida de cada segmento, estrutura de consumo de cada segmento, estilo de vida de cada segmento. Quais são os indicadores? Hábitos das pessoas em relação às atitudes e suposições, crenças e aspirações, origem urbana ou rural, estrutura educacional, veículos de comunicação, tá. E o demográfico? Deixa eu ver aqui. O demográfico seria em função do que, gente? Quem falou no demográfico? Demográfico aqui diz é representada pela densidade populacional, pela modalidade interna da população, pelo índice de natalidade, mortalidade, distribuição de população segundo sexo, idade e estrutura familiar. E aqui tem mobilidade social e processo migratório, né? Então, houve um processo migratório saíram do centro, foram para as laterais, né, para os bairros, como também sociocultural, né, porque mudou a estrutura de consumo de cada segmento, né, na verdade, não mudou muito a estrutura nesse caso, porque a estrutura família continua consumindo pratos de 6 pessoas, né, mas condições de vida, estilo de vida,
sociocultural, aí me explicam melhor, entraria em qual desses indicadores, gente? Coloca na questão lá de novo, por favor. Acho que na questão de consumo. Ó, a loja dele se localiza no centro, tá? E as famílias, os moradores passaram a ser solteiros, trabalhadores estudantes, divorciados ou famílias sem filhos. E as famílias maiores foram se deslocando para os bairros que começaram a se formar e as comidas oferecidas são de porções de 6 pessoas. Então, ele diminuiu a venda deles. Porque eu, por exemplo, eu não vou comprar um prato de 6 pessoas. Diminuiu porque no sociocultural tem alguns indicadores, hábito das pessoas em relação às atitudes e suposições. Estrutura educacional, acho que não. A estrutura de consumo de cada segmento não entra? A estrutura de consumo de cada segmento. Mudou o segmento, na verdade, mas não a estrutura. Entendem? Mudou o segmento que estava em torno do seu Carlos. Mudou de família para pessoas solteiras, ou sozinhas, ou famílias muito pequenas. Então, mudou o segmento, mas não que a estrutura de consumo tenha mudado. Porque a estrutura de consumo de uma família grande continua comendo 6 pessoas, só que agora eles estão no bairro. E então, tem a preocupação com a saúde e preparo físico. Se tu pegar sozinho 6 porções ali, não se preocupa. Mas... Então, ele entra mais, gente, no demográfico, tá? É mobilidade social. Vocês vejam que pode até entrar, aí que tá, quando você vai analisar fazer uma análise do ambiente externo, pode pegar, o demográfico, função migratória, né? O sociocultural, mudou o segmento, né? Então, essas coisas vocês vão colocando, porque daí vocês vão alinhando como é que os consultores viram isso? Fazendo pesquisas, né? Analisando, vendo lá, entrou mais estudante, com a universidade está vindo mais estudante, e outra, veio muito estudante, e veio mais, aumentou na cidade de Carazinho. Por que vocês acham que aumentou o número de estudantes que vieram morar aqui em Carazinho? Tem mais oferta de faculdade, prof? Tem a UBRA, as outras? Não? As outras EAD. Custo também de vida? Não. Daqui a pouco acaba morando até a questão de trabalho também. Tu pega muitas indústrias próximo ao município, que se torna mais viável, mais fácil o acesso ao trabalho quanto à universidade. Não, daí eu posso estar morando aqui, trabalhando aqui, eu sou moradora aqui, porque as empresas não contratam gente lá de Fronteira Xavier, né? Não, daí tu vem morar aqui, daí tu já estuda aqui, trabalha aqui. Pessoal, uma das coisas, eu estou dizendo de moradia, que vieram buscar moradia aqui em Carazinho, foram as bolsas do ProUni. Tem gente de todo o país, né? Vocês não sabem, mas como eu disse, tem uma colega de vocês que trabalha nessa área, não sei se a Verônica está aí, né, Verônica? Tô, prof. Aham. Né? Me diz aí de alguns lugares que vieram bolsistas. Nossa, nós tivemos alunos lá do norte que vieram para cá, de todas as regiões, assim, do Brasil. E aí eles têm que ter um lugar para morar, né? Não é morar na casa do tio, não é morar com um primo, é literalmente alugar uma coisa para morar,
né? Então, isso também modifica. Mas essa questão aqui, eu disse assim, eu perguntei assim, ó, qual macroambiente estamos falando e o que Carlos deve fazer diante dessa constatação? E agora a sugestão de vocês. Quem sabe começar a servir porções menores para conseguir atender o público que ele está mais perto, né, da localização. Sim, com certeza. Essa é uma medida imediata, né? Porque o cara está ali na porta dele, está ali na quadra dele, e ele não está atendendo esse público está buscando em outro lugar, né? O que mais que ele pode fazer? Também colocar a opção de entrega, tem para ele no centro, mas para os bairros, então uma opção de teleentrega. Exatamente, para não perder os clientes que ele já tinha, né? Então, na verdade, ele abre mais clientes. Não, ele não simplesmente troca, né? Ele pode ter um leque maior de clientes, fazendo uma teleentrega para famílias grandes, né? E vender e fazer porções menores para esse novo público que está se formando, né, ao seu entorno. Vejam que isso são estratégias, né, gente, são estratégias. Só que assim, agora eu vou começar a fazer. Planeja. Quantos? Essa gente que está morando sozinha tem o mesmo gosto que família? Se preocupa em ter que comer feijão todo dia, que nem a gente tem que se preocupar em dar para a criança feijão, porque tem que ter ferro, porque não sei o quê, ou ela gosta de uma comida mais fitness? Né? Então, isso é planejamento, né? E isso é fazer um plano de ação. Primeiro investiga que tipo de gosto, que tipo, né? E aí se planeja em termos de como é que eu vou começar isso aí, né? Por isso que não adianta a gente só saber o que o meu público quer, se eu não me organizar para como eu vou fazer essa oferta. Porque aí eu posso pecar aí, né? Na oferta. Vamos lá, alguém quer comentar sobre o macroambiente? A gente pode entrar no microambiente. Então, vamos lá no ambiente de negócio. O ambiente de negócio, você pode pegar até as 5 forças de Porter, lembra que a gente viu na primeira aula, né? Mas como eu disse que o que a gente vai ver é um planejamento básico, você sabendo isso, você pode trabalhar com qualquer outra ferramenta, nós vamos ver, no mínimo, esses 4. Clientes, fornecedores, concorrentes e agentes reguladores, agências reguladoras. Então, o que é cliente? São representados por todos os indivíduos ou organizações. Por quê? Porque eu posso estar vendendo para o meu cliente lá da ponta, para o consumidor, como o meu cliente pode ser uma outra empresa. Quer dizer, o meu produto, às vezes, ele é um intermediário, né? Ele não vai direto para o consumidor. A organização compra e transforma ele ainda em outra coisa. Por exemplo, uma empresa têxtil que faz tecido, ele não vende direto para o consumidor, ele vende para as fábricas de roupas. Da mesma maneira, a fábrica de roupa, ela não sai abrindo as portas, vamos vender, não, ela vende para as lojas, os lojistas, né? Então, são indivíduos ou organizações que compram ou podem ser induzidos a comprar um produto ou serviço. Eu até comentei aí no trabalho que vocês fizeram sobre missão e visão, porque quando vocês dizem assim, satisfazer o meu cliente, ou sou o cliente que consome, então você está dizendo que você não está aberto a outros, porque pode ser clientes potenciais, né? E não só aqueles que estão hoje comigo. Você, na verdade, está fazendo para todo mundo. Venham. Minha missão é essa, atender a todos, né? Então, é um pouco diferente, porque os que compram ou podem ser induzidos a comprar.
Analisar sua exigência de qualidade, preços baixos, quantidade de compra em relação à oferta, se possui poder de barganha, porque então quando eu faço uma análise dos meus clientes, o que eu vou colocar lá? Que nem aqui, ó, eu botei um exemplo. Nesse caso, listar suas características, procuram a empresa por quê? Por preço, por qualidade, são maus ou bons pagadores, são fiéis ou trocam por qualquer outra oferta melhor, né? Nesse sentido, diz assim, eu tenho muitos clientes. Não, como é que é o perfil do teu cliente? Meu cliente, todos, ou a maioria vão procurar por preço. Bom, então, o preço para ele é um fator essencial de compra. Não, meus clientes, o fator é qualidade. Se não tiver qualidade, ele não compra, ele devolve, ou ele compra uma vez e não volta mais. Então, é isso que vocês... Por quê? Porque vocês têm que saber, bom, se o meu cliente é exigência de qualidade, eu não posso pecar com matéria-prima, eu não posso pecar em fazer trabalhos mais ou menos, tem que ter, de início ao fim, qualidade. Então, eu tenho que ter uma boa análise de inspeção, por exemplo. Não posso ter, vamos supor, em roupas, eu não posso ter costura torta, eu não posso ter abertura, botão caindo, faltando botão. Um índice de problema acontece numa produção, acontece. Dependendo do grau de exigência do cliente, tem que ser cada vez menor, né? Bom, só que quanto mais exigente é o cliente, mais cuidado eu tenho que ter, menos eu produzo, porque eu tenho que ter cuidado com aquilo ali, né? Ou eu faço uma classificação depois, então o meu índice de rejeito é grande. Se meu índice de rejeito é grande, o que a empresa faz com o cliente? Ele repassa essa perda no produto. Então, por isso que ele sai mais caro. E por isso que é tão importante o programa de qualidade, que é fazer bem feito da primeira vez, com cada vez menos, com baixo custo, ou cada vez menos trabalhar mais para reduzir custos. Mas eu tenho que mapear esse meu cliente, qual é a da dele, né? Ou precisa de pagamento, quer dizer, são clientes que procuram fornecedores com facilidades de pagamento, ou pagamentos mais parcelados, né? Cliente eventual compra sempre que, ou um cliente que compra sempre que de quem tiver menor preço, né? Por exemplo, se eu traçar aqui, ó, cliente A, cliente assíduo, estou sempre comprando mensalmente, cliente B, assíduo, exige entrega, mas cliente C, cliente D, está sempre pedindo preço baixo, me troca por qualquer outro, está sempre barganhando. Esse aí, quando tiver uma alta em vendas, né, e você está com a tua produção cheia, esse aí vai ser o que tu menos vai dar importância. Tu vai querer atender aqueles que se realmente foram teus parceiros de negócio. Da mesma maneira, quando a gente é cliente, né, como empresa, e está sempre barganhando e sempre sugando o fornecedor. Quando tiver uma crise, tu vai ser o último que ele vai te atender, porque ele vai ser comprometido com quem foi comprometido com ele, né? Fornecedores, são organizações que fornecem todas as entradas necessárias para as operações, das quais mantêm relações de dependência. Quer dizer, mas eu compro de quem eu quero, não dependo de ninguém. Sempre tu depende. A empresa não é independente nunca. Ela depende da mão de obra, ela depende da matéria-prima, ela depende dos clientes, ela depende do governo. Se ele não quiser, ele não deixa tu abrir a empresa, não te dá o alvará, não te dá todas... Então, tu sempre está dependendo de alguém. Analisar o grau de importância dos insumos dos fornecedores, custo da troca de fornecedor. E se eu trocar de fornecedor, quanto que vai me custar?
né? Então, um exemplo, nesse caso, listar quais são os maiores fornecedores, nomes e produtos e suas características. Oferecem prazo, seus produtos têm qualidade, são parceiros de negócio. Daí eu botei aqui, ó, fornecedor beta só vende à vista, mas é o único do mercado para aquele produto. Então, não tem, né? Ele é um fornecedor crucial para mim, porque ele tem o monopólio daquele produto, só ele vende, é monopólio, né? E aí ele faz o preço que ele quiser, só que eu preciso dele. Fornecedor X e Y são parceiros de negócio, dão prazo, preço, entrega, e aí, porque em cima disso, por exemplo, vamos desenvolver novos produtos, mas tem que, daí, para ampliar a empresa. Se eu puder mudar meu produto para usar o fornecedor X e Y e não beta, eu tenho que dar ênfase nisso aqui, lá no desenvolvimento de produto. Veja como é estratégico a coisa, como a gente tem que amarrar as coisas. Olha, quanto menor, melhor o uso desse produto aqui, da qual só temos um fornecedor, senão é só importado. Aí é muito caro, passa a não ser competitivo. Disputa os recursos concorrentes, disputa os recursos necessários, ou seja, disputam fornecedores e clientes. O concorrente não concorre só tirando o nosso cliente. Ele pode tirar o nosso fornecedor e ele pode tirar quem mais, gente? Ele pode tirar mais gente aí. Vocês têm ideia de quem? Acho que alguém estava clicando para entrar. Os próprios funcionários? Os próprios funcionários. E não tem disso. Não tem de um supermercado tirando funcionário do outro supermercado. O cara está se destacando ali. Aquele supermercado não está reconhecendo ele. Daí a conversinha aqui, a conversa de bastidores, né? Diz para ele passar aqui. O cara passa lá, deu atenção, diz que vai estar um nível acima, o cara vai embora. E aquela empresa perdeu uma mão de obra treinada, qualificada. Por quê? Porque não se descuidou da sua mão de obra. Então, o concorrente também tira funcionários, né? Então, tem empresas que elas são muito, como é que se diz assim? Elas não investem nos funcionários, elas tiram funcionários das empresas que investiram neles primeiro. Depois ele recebe o profissional praticamente pronto, né? Então, analisar se existe uma disputa de redução de preços, se ocorre disputa de publicidade, na qualidade, exigindo constantes lançamentos. Você vai colocar aqui os seus concorrentes, seus maiores concorrentes, né? A gente tem, às vezes, concorrentes indiretos. Os indiretos são aqueles que não fazem uma concorrência bem específica, mas ele pode vir e, às vezes, vem e me atrapalha. Por exemplo, a Colombo aqui de Carazinho tem como concorrente Magazine Luiza, Paqui, Becker, Benoit, são os concorrentes diretos, né? Sim ou não? Sim. Concorrentes indiretos. Os vendas online, né? Eles... Não, eu ia falar, mas a senhora falou, eu ia te falar, as vendas pela internet. Exatamente, né? Ela agora, não sei nem se a agressividade está tão grande que não sei nem se é mais indireto, se não é direto já, né? E aí você não tem nem como listar, né? Porque aí aumenta bem mais, né? Dependendo do ramo, aumenta bem mais.
E a internet é terrível, né? Ela tem esses logaritmos, essas coisas assim, que tu pesquisou uma vez sobre o assunto, mas em tudo aparece aquele assunto. Semana passada, eu pesquisei sobre, porque como estava tudo fechado aqui, eu quero comprar uma cadeira tipo de escritório, né? Porque a gente trabalha muito em casa e acaba numa postura ruim. E aí eu disse assim, bom, mas daí tá fechado, então eu vou olhar as lojas pela internet para ter uma ideia de preço, de modelo e tal, o que está acontecendo. Não para de vir coisa, não para de vir. Eu entro no Face, tá lá no cantinho aquele monte de cadeira. Aí tu entra não sei onde, tá aquele monte de cantinho. Aí tu vai pesquisar no Google um assunto bem específico, pá, tá a propaganda das cadeiras, né? É terrível, né? Facilitou, quer dizer, ele está ali me dizendo, uma hora eu vou lá e clico e acabo comprando, né? Quer dizer, é a indução. Mas, enfim, então aqui alguns exemplos que eu coloquei. Concorrente de melhor preço. Só para me interromper, que nem, digamos, a senhora citou a Colombo como uma loja. Vou citar também, as móveis Sebens entra como concorrente indireto também por vender móveis geral, por vender materiais de construção, essas coisas? Sim, tu também tem esses concorrentes, né? Tu tem esses concorrentes, só que, por exemplo, a Sebem, ela já vende móveis para um nível um pouquinho mais elevado. Entende? Sim. Sim. Porque eu não estou dizendo que a Colombo vende móveis ruins, não é isso. Mas a Sebem já vende móveis de um nível super. Então, ele não é um concorrente direto da Colombo. Né? Tu pode comparar pelos preços que tem da Sebem e que tem na Colombo, né? E aí você vai ver os móveis da Colombo, por exemplo, a Sebem, pelo menos a Sebem até que eu passo aqui, os móveis já é outro nível, né? A mesa, uma cadeira. Nível nem se compara, né? Então ele não atinge o mesmo público. Entende? Sim, entendi. Vamos lá. Qualidade inferior que é da empresa, quer dizer, o concorrente tal. Até, vamos usar o exemplo da Ana, né? Tá, concorrente, vamos pôr, a gente está falando das lojas Colombo, concorrente de melhor preço que as lojas Colombo, por exemplo. Daí tu vai ter que, meus concorrentes diretos, do mesmo nível, por exemplo, né, posso dizer a Uberlândia, que tem aqui também, né, que pode ser que tenha um preço pouco mais baixo, mas de repente a qualidade não é a mesma, porque eu vou ter que comparar também qualidade, né? Aí, qualidade inferior que a empresa, um preço melhor, daí tu bota lá, móvel Sebem, assim, preço bem superior, mas não é o meu mercado. Opa, então não é meu concorrente, ou meu concorrente indireto. Não saberia dizer nem se é o meu concorrente indireto. Ele vende imóveis, mas vende para um nível diferente. Né? Atraso nas entregas. Concorrente atrasa nas entregas. Como é que eu sei se o concorrente atrasa nas entregas? Meus caros, é ouvindo aquele cliente que entrou lá e contou, é ouvindo um ex-funcionário, pegando informações. A gente tem que se alimentar de informações, né? Porque o teu concorrente não vai dizer lá, não, eu entrego aqui, ou simulando uma compra, né? Ou comprando mesmo, para ver se ele está realmente fazendo entregas, e isso as empresas fazem mesmo. Tá, vamos ver como é que tá, compra lá, isso, o outro compra aquele outro, dificulta as compras e vamos ver como é que ele resolve. Puxa, ele resolveu todas, então o cara é bom. A loja é boa, tem bom processo, né? Oferece mais benefícios aos funcionários. Por quê? Porque ele pode roubar meus funcionários. Daí o meu concorrente ali do lado
Dá isso, dá vale, dá isso, dá aquilo, dá um rush no final do mês, não sei o que, não sei o que. Meus funcionários vão ir para lá. Então, ele está roubando, ele é meu concorrente também nisso. Então, eu tenho que me ligar, porque senão eu vou estar ensinando, preparando mão de obra para o outro. Tá? Grupos reguladores são organizações que, de alguma forma, controlam ou restringem as operações da empresa, né? Incluem órgãos do governo, sindicatos, associações de classe. Então, listar quais são da empresa, especificamente. Por exemplo, sindicato. É atuante fiscalizador ou não? Eu tenho uma boa relação com o sindicato, não tem problema, ou tem problema? A FEPAM, por exemplo, a empresa que está com todas as... A minha empresa está com todas as licenças liberadas, está trabalhando de acordo com todas as exigências, beleza. A FEPAM me interfere, mas estou ok com ela. Então, mas eu sei, eu preciso saber quais são esses grupos reguladores, né? Para eu estar sempre ligado, quem? As pessoas responsáveis por essas áreas. E num planejamento estratégico, saber, aqui eu não tenho problema, aqui eu não tenho problema, eu tenho problema de fiscalização. Fiscalização do ICM, por exemplo. Aqui na cidade, estou inventando, aqui na cidade eles estão sempre querendo nos pegar em alguma coisa, para nos aplicar multa e coisa e tal. Então, fiscalização a gente não pode deixar, porque vamos nos ferrar. Não, a gente tem problema, mas a gente sempre se acerta, tá sempre... Então tá dentro de um controle, né? E a análise setorial, ela é importante porque ela se refere ao setor que a gente está investigando. Monitoramento e previsões a respeito do setor do negócio. Exemplo, siderúrgica, automobilismo, autopeças, educação, como é que tá esse mundo, né? Um exemplo, a educação. Como é que está a educação? Bom, a tendência do nível superior é grandes aglomerados irem comprando todas as instituições. E tem, vocês não fazem parte desse mundo, mas eu faço parte, a gente fica abismado com empresas que estão comprando as universidades ou faculdades, né? E aí implantando a sua cultura. Né? Não é o seguinte, é ter resultado. Mas e o ensino e tal, tá dentro do que o MEC exige? Fazemos, então tá bom. Mas a gente se salientava não, tá dentro do que o MEC, isso é a nossa cultura. Quer dizer, é o que a gente está vivendo nesse segmento. Vale a pena hoje eu investir? Não sei, vou ter que fazer uma pesquisa, porque eu vou concorrer com grandes aglomerados, com um poder de barganha muito grande, ele é capaz de sacrificar uma unidade para derrubar um concorrente, né? Os aglomerados são isso, né? Qual é a grande... A grande facilidade. Eu tenho vários, nem que eu pegue um e sacrifique esse para derrubar um outro grande lá que estava incomodando 2, 3 meus. Né? Então, são estratégias. Portanto, a análise setorial é a capacidade da organização de prever a evolução do setor e assim aumentar as suas chances de antecipar adaptações. Né? Então, um exemplo. Se o país estiver em uma recessão, provavelmente o setor de construção civil sofre com uma redução em obras. A empresa precisa analisar se a recessão tem previsão de piorar ou é passageira, né? Pois as estratégias de lançamento de novos empreendimentos ficam comprometido se a empresa pensar em outras estratégias para ficam comprometidos, e a empresa, né, deve pensar em outras estratégias. Quer dizer, se tu está numa recessão, onde está acontecendo muita demissão, como é que vão comprar novos
novos apartamentos, novas casas, né? Pô, mas a gente está agora, professora, numa crise, estão lançando apartamentos e estão comprando, sim, porque não afetou o setor civil, da construção civil. Não de forma maciça, não afetou. Porque, em contrapartida, que há uma queda de emprego, por outro lado, para os investidores, não. E aí eles fazem investimento, porque muita gente está vendendo imóvel. Então, agora está na hora de comprar imóvel mais barato. Então, enfim, tudo isso tem que ser analisado. Então, agora, atividade... Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Perguntar, professor, eu não entendi. Tranquilo? Então, a atividade de vocês hoje é essa aí. Pegar, eu coloquei lá no TDE bem mais explicadinho. Mas para quem, assim de forma bastante simples, vocês vão pegar os mesmos grupos da aula passada, vocês vão pegar a mesma empresa que vocês criaram, e agora façam a análise do macroambiente e do microambiente. Né? E aí eu coloquei lá, no macro precisa ter isso, né? No micro, e de como está esse setor de atuação da empresa, como é que ela está hoje, né? Analisar até a análise setorial, macro, micro e análise setorial, certo? Perguntas? No caso, dá segmento daquele trabalho que a gente já enviou antes? Sim, só que isso vocês não vão apresentar, tá, Ricardo? Sim, sim. Essa parte da análise do ambiente externo, vocês não precisam apresentar na aula que vem, que vocês vão apresentar lá missão, visão, valores, tá? Vocês vão fazer, por que não vão, pô, meu professor, por que não aproveita? Porque, assim, ó, vocês estão aprendendo, tá? Eu não vou deixar vocês se exporem uma coisa que eu ainda não, porque eu vou analisar e vou dar o feedback para vocês. Depois que vocês fizessem as mudanças, entendessem, aí sim, certo? Mas vocês estão aqui para aprender, então escrevam aquilo que vocês entenderam dentro daquela atividade, do ramo de vocês. E no feedback eu vou dizer, ok, beleza, opa, aqui você se equivocaram, tá? E aquelas outras perguntas que tem junto? Eu não te entendi. Aquelas outras perguntas que tem naquela atividade lá do aula. Tem essa aqui que tá no material aqui. E aquelas outras perguntas lá, aquela folha que tu deu. Visão, valores? Isso. Ó, faz o seguinte, tem que pegar as 3 questões lá. Abre o TDE de hoje, abre a atividade de hoje e só faça ela. Não, tá. Pega a fábrica de chocolate e faça análise do ambiente macro e micro e setorial. Só, tá? Sabe, claro que com a missão e a visão, entendendo que assim, se a tua visão, se a tua missão é fazer um chocolate de alta qualidade, então, na tua análise macro e micro, você tem que levar em conta. Opa, o meu chocolate é de qualidade. Os meus concorrentes fazem chocolate meia boca. Entendeu? Então, o teu concorrente, se teu chocolate é de alta qualidade, os teus concorrentes são Cacau Show, Cacau Brasil, Brasil Cacau, né? Esses chocolates aí, o Nestlé, mas não lá, o Neugi Bauer, um garoto já fica meio de fora, porque eles já são chocolates né? Entendeu? Mas só faço o TDE de hoje. Tá bom. Tá? Perguntas? Captaram a atividade?
né? Então, na oficina, vai se comparar com o quê? Vê lá na missão o que você quer ser. Não sei, eu não lembro o que a oficina descreveu. Se ela é uma oficina igual a todas, então ela tem grandes concorrentes. Se ela é uma oficina bem específica, então pensa nos concorrentes que são do nível dessa oficina que vocês criaram. No caso, que nem Jonas, tu pegou que área? Eu e o Rob só parte de transporte, de viagens e turismos. Viagem de turismo, vocês não vão se comparar a uma TW, a uma Toniato, né? Vocês vão ter que pegar empresas de turismo, né? A Ana que pegou restaurante, né? Sabor caseiro, da mesma maneira, vai se comparar a quem? Né? Aí você tem que ver se a tua empresa é em Carazinho, então você vai ter que pegar os teus entornos. Se é Passo Fundo, então tem que pegar concorrentes lá de Passo Fundo, clientes de Passo Fundo, né? Tá? Ok, gente? Prof, só uma dúvida sobre segunda-feira. Tem que entregar um trabalho escrito lá e também tem que montar pelo PowerPoint a apresentação. Isso. Tá. O trabalho escrito vocês vão postar na aula de segunda-feira, tá? Vocês vão postar o trabalho. Eu vou abrir a aula e vocês vão postar o trabalho no formato científico. E no dia, na segunda-feira, nós vamos ver se assim, qual é o grupo que vai apresentar primeiro? Vai ser por adesão. Eu quero isso. Ou eu vou pegar a lista corrida. Também posso pegar aquela lista corrida, mas eu acho sim, às vezes um colega chegou mais tarde, né, não consegue apresentar tão cedo, né, então eu vou deixar, quando eu abrir a aula, vocês vão escrever aqui no chat, quero eu, depois fulano, depois ciclano, depois beltrano, beleza. Vocês sabem postar os trabalhos? Vocês sabem abrir e fazer a apresentação aqui? Sim. Sim. Sim? Michele, sim. Ana, sim. Jonas, sim. Renata? Sim? Pamela, tu sabe? Não sei, acho que eu nunca apresentei assim, mas acho que é ali, apresentar agora, né? Eu vou seguir no passo ali. Exatamente. E um colega ajuda o outro, e se ninguém do grupo souber, me mandem, que aí eu abro para vocês. A apresentação será que é em PowerPoint? Isso, em PowerPoint. Não pegar o trabalho científico, botar na tela e descer. Não, eu quero em PowerPoint. Eu quero que vocês criem também. Como é que vocês vão apresentar a empresa de vocês? Né? Vão botar uma figurinha, vão deixar bonitinho, vão pensar, vão convencer os colegas que a empresa de vocês é legal. Esse é o objetivo também, tá bom? Feito? Então tá, gente. Então agora trabalha em grupo com vocês, tá? Prof, vai ter tempo de apresentação? Olha, é muito curtinho. É missão, visão e valores, né? Só isso mesmo vai apresentar para... Exatamente. Como eu disse, eu não vou botar o ambiente, porque daí faltaria o ambiente interno, e eu não vou fazer vocês apresentar uma coisa que eu não avaliei antes, né? Tá? Tranquilo. Beleza, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Eu vou deixar aberto, mas vou sair, no sentido de fechar minha imagem, o volume, se vocês querem conversar, fiquem à vontade, tá? Quando todo mundo sair, daí eu fecho. Robson, apareça aí, vamos cebolhar aí. Tô aqui. Você vai poder ficar poucos na sala. Vamos terminar, vamos fazer isso daqui já. Tá, tu quer... Vamos fazer cada um faz um, pode ser? Não, eu acho que vamos fazer junto já. Vamos fazer junto, vamos matar, porque esse daqui
É um trabalho separado, não tem nada a ver com a missão, visão e valores, entendeu? Só porém nós vamos ter que pegar a missão do trabalho e ver. Eu vou apresentar a minha tela aqui, pode ser? Uhum. Tá vendo a minha tela? Tá iniciando a apresentação. Ah, tá. Agora eu vi. Agora eu enxerguei aqui. Tô apresentando para todos, né? Por enquanto, não tô vendo. Será que ele não aparece o Word ali, cara? Tá vendo eu mexer o mouse? Tô. E agora, tu enxerga? Não. Deixa eu parar essa apresentação e tentar abrir de novo. Vou tentar abrir de novo, tá? Beleza. Eu já tô naquela planilha que nós mandamos para ela lá, eu já tô com o que ela solicitou para nós modificar, sabe? Sim. Tá, Não deu muita coisa. Sim. Tá Não, conseguindo ver eu mexer na tela? Tá dando, tô vendo que o negócio da apresentação do lado, mas não tô vendo. Então, Tá, assim, no ó, Word... vamos criar outra sala aqui. Daí não. Eu acho que fica melhor até. Peraí, eu vou criar outra sala no Meet. Pode ser? Eu vou sair desse Como? aqui. Eu vou criar outra sala, daí eu vou te mandar um convite. No Meet mesmo. Consegue criar outra sala? Consigo. Tá, então cria, daí a gente já tenta fazer isso dali, então. Tá, beleza. Beleza. Tchau, prof. Boa noite.